Fala turma, boa tarde, boa noite. Se é que você está assistindo o vídeo. ADM Gustavo aqui na voz. Galera, já nessa reta final da temporada, né? Temporada bem desgastante pro torcedor. Mas a gente, no intuito do vídeo hoje, vai falar sobre jogadores que estão perto do fim de contrato, né? São 8 jogadores. Alguns deles foram importantes ao longo da temporada, mas que no decorrer da temporada caiu bastante de produção. Vamos falar quem que a gente acha que merece ficar, não merece ficar. Quais são os jogadores que estão nessa reta final de contrato aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como foi mencionado antes, né? São 8 jogadores que estão fim de contrato com o Cruzeiro, né? São 3 jogadores por empréstimo e 5 jogadores que estão realmente com fim de contrato de vínculo com o Cruzeiro, né? Com 3 atacantes, né? São eles o atacante Gabriel Veron, Álvaro Barreal e o atacante Rafa Silva. O zagueiro Lucas Vidalba, o volante Lucas Silva e Ramiro e o goleiro Grando, né? Vamos aqui falar um pouquinho sobre como foi a temporada de cada um no Cruzeiro. E o que se a gente acha que merece ficar, que não merece ficar, o porquê não merece ficar. E deixa aí a sua opinião também, seu feedback no comentário, que vai ser muito importante para nós. Vamos começar com ele, né? O goleiro Grando não teve nenhum jogo pelo Cruzeiro, né? Ele veio em uma troca de empréstimo com o Rafael Cabral. E não precisa falar muito sobre o Grando, né? Infelizmente não jogou. Então, tem nem o que discutir, né? Tem que devolver pro Grêmio. E provavelmente o Rafael Cabral vai voltar para o Cruzeiro e o Cruzeiro tem que dar uma direção para esse goleiro também, que a gente não vai querer ir de volta. Vamos pro segundo da lista, né? Lembrando que a gente vai fazer da defesa pro ataque para ficar mais fácil, tá? E então vamos para o zagueiro Lucas Vidalba, né? O Lucas Vidalba que chegou no Cruzeiro no começo do ano por empréstimo, né? Com valor de $800 mil fixados. O Vidalba foi uma indicação do treinador Nicolas Camon. Quando chegou ao Cruzeiro não foi muito bem, né? Inclusive teve uma falha no clássico contra o Atlético Mineiro, né? No final do Campeonato Mineiro. Mas com o decorrer do tempo, o Lucas Vidalba foi ganhando seu espaço, né? Aparentemente ganhou confiança do técnico Seabra e agora também com o técnico Fernando Diniz. O Lucas Vidalba já tem 30 jogos na temporada, ainda não fez nenhum gol. Mas o Vidalba, dos que estão emprestados, já vou até adiantar um pouco a minha opinião, seria a prioridade para ser comprado, tá? Pela raça, pela disposição, pela polivalência, né? Que ele pode fazer tanto a zaga como a lateral de esquerda, se precisar. É um jogador experiente, então o Lucas Vidalba eu compraria no final do ano. Vamos falar dele, né? Na minha opinião, é o mais difícil de se analisar na lista. Não pelo que ele está jogando o futebol, mas pelo todo o contexto que engloba o Lucas Silva, né? O Lucas Silva, para uma boa parte da torcida do Cruzeiro, é um ídolo, né? É um garoto que surgiu no clube e que retornou ao clube ano passado em um momento muito difícil e ajudou bastante o Cruzeiro, mas que nessa temporada está bem abaixo da expectativa e do que o torcedor pensa sobre o Lucas Silva, né? O Lucas Silva esse ano ele tem 43 jogos, eu confesso que me assustei quando eu vi esses dados, e 2 gols, né, e 6 cartões amarelos. Porém, muito desses jogos ele entrou na grande maioria no segundo tempo, né? O Lucas Silva, que era titular no Cruzeiro em boa parte do primeiro turno, né, foi bastante criticado pela torcida, não podemos esquecer desse detalhe. Mas o Lucas Silva ele contém uma áurea sobre ele de um apelo carinhoso da torcida. Então é um jogador muito complicado de se analisar se deve ou não ficar. Na minha opinião, pelo que o Cruzeiro planeja para o ano que vem, o Lucas Silva não deve ficar, não. Um pouco sobre o Ramiro, né? Ramiro que chegou ao Cruzeiro na gestão do Ronaldo ano passado. Teve uma lesão gravíssima. E passou a temporada do ano passado praticamente uma boa parte no departamento médico, né? Esse ano o Ramiro teve um pouquinho mais de sequência de jogos, né? Participou de 31 jogos desse ano, sendo 15 como titular e 16 na reserva. Né? Ramiro fez um gol, que foi contra o Grêmio, né? A famosa lei do ex. Mas o Ramiro já tem um bom tempo que ele não consegue ajudar a equipe dentro de campo, né? É um cara muito mais forte nos bastidores do que dentro do campo onde nós precisamos que ajude, né? O Ramiro não fica, para mim, e se o Cruzeiro quer mudar o patamar, o Ramiro precisa procurar novos ares, né? Vai ser bem curto sobre o Ramiro aí, não tem muito a falar sobre ele, não. Eu confesso que fazendo o vídeo aqui já tava passando batido, né? E eu esqueci de falar do nobre Wesley Gasolina, né? Já ia pro ataque e esqueci de falar do Wesley Gasolina. O nosso nobre Wesley Gasolina chegou no Cruzeiro em 2022, né? Já na Série B. Mas pouco acrescentou no Cruzeiro, né? Foi uma expectativa muito alta para um jogador que foi da base do Flamengo, jogou na Juventus, jogou na Suíça, mas chegou aqui no Cruzeiro e não aconteceu, né? Gasolina que nessa temporada atual teve 14 jogos, sendo 3 como titular, e participou de um gol, né? O Wesley Gasolina também não tem muito debate, eu acho que é unanimidade na torcida que não merece ficar e não tem o porquê o Cruzeiro tentar ficar com ele, sendo que a gente tem o Dorival lá na base que pode fazer o mesmo que o Gasolina está fazendo em campo. Vamos falar de Rafa Silva, ele mesmo, o herói, a máquina, a lenda, que conseguiu ser expulso com 3 segundos de jogo e praticamente sacramentar a saída dele do Cruzeiro, né?
Rafa Silva, que é um atacante com muita qualidade, mas infelizmente, além de viver machucado, né, Rafa Silva conseguiu manchar um pouco a história dele no Cruzeiro, que era uma história muito legal, né, muito bacana de superação, de poder ajudar o Cruzeiro, mas acho que depois de que aconteceu o Cruzeiro Atlético Paranaense, ele não fica mais, né. Rafa Silva, que tem 2 passagens pelo Cruzeiro, né, Rafa Silva foi bem importante na Série B em 2022, e nesse ano voltou ao Cruzeiro, tendo 17 jogos, 12 como titular, 4 gols, dentre eles gols muito importantes na Sul-Americana, né, que ajudou o Cruzeiro a classificar em primeiro lugar na primeira fase da Sul-Americana, mas não fica, né. Tem nem muito o que falar sobre o Rafa Silva. Álvaro Barreal, atacante argentino de 24 anos. Barreal que chegou por um empréstimo, né, cerca de 1 milhão o empréstimo dele, e tem uma compra fixada de 4 milhões de dólares, né, aproximadamente 20 milhões de reais. Barreal que começou o ano muito bem, né, teve uma crescente ainda mais no Campeonato Brasileiro com a chegada do professor Seabra. Um Barreal que caiu muito de produção na temporada, né? Barreal que tem 37 jogos pelo Cruzeiro nessa temporada, 21 como titular, 2 gols, né? Um golaço contra o Botafogo, que foi muito importante. E, na minha opinião, acho que pelo que o Cruzeiro pensa para a temporada do ano que vem, se o Cruzeiro realmente planeja evoluir, o Barreal seria reserva. Então, eu não pagaria 20 milhões de reais em um atacante que vai ser reserva, né? É melhor dar oportunidade para a base. Né? O Barreal, ele começou muito bem, como eu falei, mas no decorrer da temporada aí ele caiu muito e se fosse no começo do ano, na metade do ano, certamente o Barreal ficaria sem pensar 2 vezes, mas pelo restante da temporada do Barreal, pelo combo do Barreal, eu não permaneceria com o Barreal, não. Gabriel Veron. Esse a gente precisa falar um pouco mais, né, e ter alguns cuidados sobre o Gabriel Veron, porque tem quem ama e quem odeia o Gabriel Veron, né, um atacante de 22 anos que veio por empréstimo do Porto. Tem seu preço fixado em 10 milhões de euros, né, uns 60 milhões de reais, é muita coisa. Gabriel Veron que tem talento, a gente vê que tem talento, mas não consegue desempenhar o seu talento, né? E nesses valores para comprar não vale a pena. Mas o Cruzeiro poderia sim tentar um reempréstimo dele, né? Lembrando que ele é muito jovem, muito talentoso, né? Por um reempréstimo, talvez valeria a pena. Vamos ver qual vai ser do Veron, né? 22 anos, um cara que já foi eleito melhor da Copa do Mundo Sub-17, então assim, talento tem, né? Diferente do Barreal, eu acho que o Veron poderia compor o elenco do Cruzeiro para o ano que vem. O Verão, que tem 32 jogos pelo Cruzeiro, 5 gols, né? Foi importante aí em alguns jogos pelo Cruzeiro, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, no qual a gente está passando um aperto agora, mas no primeiro turno o Gabriel Veron foi importante, né? Lembrando que o Gabriel Veron chegou e lesionou logo em seguida, ficou muito tempo no departamento médico. E isso com certeza atrapalhou um pouco a temporada dele, né? Lembrando, galera, que a gente já tem um vídeo sobre o elenco todo, né? De quem deve e não deve ficar. Mas confesso que com o decorrer do tempo passando aí, algumas opiniões foram mudadas, né? Pelo menos minha. Não sei se o DM Neto, que fez o outro vídeo, também tem a mesma opinião, mas aqui a gente está falando mais sobre esses jogadores que estão perto do fim do contrato, né? Espero que vocês tenham gostado, curtido, né? E passa lá para ver o outro vídeo também da DM Neto, tá? Eu vou deixar aí fixado no comentário o link para vocês verem também. E lá ele fala do elenco todo, tá? Não esquece de se inscrever aí, de deixar seu like, de curtir, de compartilhar com os amigos. Tamo junto!